Olá, seja bem-vindo a mais essa entrevista aqui no YouTube da Ela. Vou conversar com mais um aluno aqui do Bootcamp Media que está fazendo bonito. O Thiago tem uma trajetória aí bem interessante, né? Já vem estudando design há bastante tempo, já fez vários cursos, tal, até decidir entrar na área aí de UX, UI ou Product. Enfim, ele vai contar um pouquinho mais e vai contar também na empresa que ele está trabalhando agora, que é uma empresa de nome, que agora está global, né, Thiago? Você pode até explicar como é que está isso. Sim, Enfim, parabéns, Thiago, pela sua trajetória, obrigado pelo seu tempo. E para a gente começar, conta um pouquinho, né, do seu histórico profissional, enfim, de forma resumida, mas quem é o Thiago, para quem está nos vendo? legal. Queria agradecer a oportunidade aqui, né, de participar aí do canal, da entrevista. Bom, eu sou de Campinas, né? Eu, eu me formei em publicidade, mas eu nunca fui um publicitário. Desde o início da minha carreira, desde o segundo ano, eu sempre trabalhei com design. Desde o começo mesmo, eu entrei como designer gráfico em uma pequena agência de publicidade, né? Que depois migrou para um estúdio de design e com o tempo ela foi evoluindo, né? Houve umas mudanças de heads, né? E a agência acabou ficando mais para o digital. E, Hum, consequentemente, eu fiz esse movimento também, né? O meu primeiro ano foi basicamente no design gráfico, né? Trabalhei bastante com folders, cardápios, enfim. Depois eu tive um jump aí, né? Eu pulei direto para o web, já para o web design, né? Então, aprendi bastante, primeiro no WordPress, né? Que a empresa estava inserindo WordPress no portfólio de produtos. E daí eu acabei falando, beleza, talvez isso seja o futuro. Mas isso era 2015, né? legal. E foi quando, na verdade, você lançou o Photoshop Zero to Hero. E daí eu falei, beleza, eu vou aprender com o Photoshop Zero to Hero, né? E daí foi meu primeiro curso, né, de Photoshop mesmo, que me ensinou muito. E basicamente a parte mais técnica eu fui aprendendo depois dele, né? Com ele e depois dele que eu fui ficando mais especializado. Foi passando o tempo, né? Aí eu acabei virando diretor de arte, produzindo tanto para web, né? Landing pages principalmente, Legal. quanto para campanhas publicitárias. E daí chegou um momento que a gente descobriu o UI design. A gente nem sabia o que era, a gente só fazia. A gente falou, legal, talvez seja legal a gente implementar isso na nossa agência. Nesse momento eu já tinha bastante amizade com o dono, né? Então a gente conseguiu traçar isso e, Hum, consequentemente, a gente começou a puxar essa área e eu fiquei encarregado dessa área, né? Eu estava no bacana. meu último ano da faculdade na época. E daí veio o projeto, que a gente fez toda a interface e ficou horrível, ninguém conseguiu mexer, né? E daí a gente falou, tá, cara, a gente precisa entender, porque a gente gastou horas e horas fazendo essa plataforma e ela não tá usável, nem a gente consegue Hum. usar. Então, quando você E diz que ficou daí, horrível, foi nesse lado de usabilidade em si, né? Porque a parte exato, estética você estava mandando bem. exatamente, e como a gente não tinha muito conhecimento ainda de usabilidade, né? A gente pegou e fez algo super bonito, com smooth scroll, etc. E ficou muito assim, não ficou usável, vamos dizer assim, né? E daí eu terminei a faculdade, né? E deu na minha cabeça que eu ia para a Europa e ia viver na Europa. Eu Ah, fiquei legal. durante um ano trabalhando, né? Juntando dinheiro para ficar pelo menos 3 meses na Europa e Uhum. tentar encontrar um emprego lá. Fiquei esse ano e em dezembro de 2018 eu fui para a Europa, fiz um mochilão para melhorar o meu inglês e depois eu fui em Dublin, que eu tinha alguns Hum, amigos lá. Nisso eu consegui um freela numa agência lá e era especialmente para UI design. E tá. daí essa agência tinha uma pessoa, né, que ela me orientava, etc, quanto à usabilidade. Bacana. Foi super legal a experiência, eu amei. E no final eu tive que voltar, meu visto venceu e acabou que eu fiquei só de freela lá. Eu voltei para o Brasil e falei, tá, agora eu preciso estudar, preciso me especializar. Só que eu não sabia por onde começar. E daí eu falei, cara, e agora? O que eu faço?
E daí eu comecei a seguir a ela, né? Como eu já tinha o sentimento bom, né? Que os cursos que você fez, né? Por exemplo, do Photoshop Zero to Hero, me ajudou muito. Eu falei, vou olhar um pouquinho pro MIDI com carinho, né? Mas na época eu acabei tendo burnout, fiquei ruim, enfim. Até mudei de emprego, fui outra agência. E aí que eu descobri, cara, eu odeio ser diretor de arte. Porque por mais que você faça publicidade e a agência seja glamourizada, na verdade é a agência que faz você sair da publicidade, né? Porque você acaba fazendo coisas sem sentido nenhum, né? Você não traz valor, você só faz, chega a campanha, você faz a campanha, Sim. tchau, campanha, né? Você ficava meio E daí, sobrecarregado, né? Exato, trabalhava muito, etc. E daí eu falei, tá, agora eu preciso mudar minha vida, chega, né, de trabalhar assim, criar coisas que eu não vejo sentido, que eu vejo que não agregam valor nenhum, né? E acabou que eu comecei a fazer o MIDI, né? Foi ali que beleza, vamos fazer o MIDI. E daí as coisas começaram a andar muito bem, eu aprendi muito, né? E também eu comecei a ter um norte da onde que eu atacava para estudar, né? Foram assim, Legal. 6 meses de muito estudo. Eu fiz também, tanto quanto o MIDI, quanto a IDF, né, que é a Interaction Design Foundation, para entender um pouco mais de teoria, né? Somente focar numa skill que eu tinha bastante problema, que era a pesquisa. Então, eu tive ler o máximo de coisas. Exato. Que época que foi isso? Qual ano? Só para eu ter o norte da história. Foi começo de 2019. Tá, legal. Eu falei, beleza. Eu trabalhei em agência, né, durante um ano, depois que eu voltei. E daí, depois de dezembro de 2018, que foi quando eu falei, não dá mais, em janeiro eu comprei o MIDI. E daí eu falei, beleza, vamos. E daí, né, estudei com a IDF junto. E daí, 3 meses depois que eu comecei o curso, eu consegui um emprego em uma startup aqui de Campinas também, né? E daí eu tava meio confuso. Cara, eu quero ser UX designer, UI designer, product designer. Eu falei, não, eu vou trabalhar com produto, que é o que eu gosto. E daí eu acabei estudando muito mais, né? E foram 9 meses de muito estudo, estudando muito, tanto que até o trabalho da Wikipedia eu fiz 2 vezes o mesmo trabalho, porque eu fiz de uma forma, e daí depois, agora, eu olhei e falei... Foi melhorando. Exato, E daí eu fui melhorando, né? E foi bem bacana, porque os feedbacks que vocês deram me ajudaram muito a crescer, né? Porque eu falei, cara, legal. Putz, eu não imaginava que isso precisaria de uma melhoria, né? Muito bom. E daí... Tiago, eu queria te fazer uma pergunta rápida, só para entender legal essa sua história, mas só para deixar claro quem estiver escutando essa questão que o Thiago falou dos feedbacks, porque no Bootcamp MIPD a gente tem um grupo de mentores e em cada projeto, em cada nível, a gente está sempre dando feedback no trabalho, então tem um acompanhamento contínuo. Tá? E quando ele fala vocês, somos vários mentores ali no grupo. Tiago, você falou da época da agência, mas aquela primeira, né? Quando você começou a trabalhar com web, e aí você teve essa experiência internacional, que eu acredito que tenha dado um estalo maior aí no seu interesse pela essa área, e depois você começou a estudar, tanto teoria quanto prática, né? O que você sentiu que foi talvez um diferencial para você naquele momento? Porque você falou daquele primeiro projeto que não era funcional, que cometeu vários erros e tal. Quando você começou a estudar pesquisa, o que você sentiu ali que foi esse diferencial e que fez sentido para você estudar mais UX, usabilidade? Na verdade, cara, eu senti que eu não entendia nada de seres humanos. Essa é a verdade. Eu não entendia o que as pessoas queriam. Eu entendi o que o stakeholder queria, né? Porque o meu cérebro era condicionado a isso. O cliente pede, a gente faz. E daí ele era muito condicionado a isso. O diferencial foi que eu falei, beleza, talvez eu esteja olhando para a pessoa errada, né? Entendi. E daí eu falei, qual que é a melhor forma da gente descobrir isso? Pesquisando. E daí a gente começou a trazer essas metodologias para a empresa, né? A empresa está rodando até hoje, muito bem, aliás, né? A agência. Eles vieram um estúdio, na verdade, voltado só para UX UI, uma consultoria. Que legal. Né? E foi bem legal. Mas o principal diferencial da época que era o mindset mesmo, de beleza, agora eu parei de pensar só no que falam
que querem fazer, né? Eu estou pensando se realmente isso é uma necessidade, né? Se o público vai querer, se o usuário vai usar isso, né? E é bem legal quando você começa a pensar nisso, porque aí você começa a trazer um real valor. Muito bom. Não, esse tópico é muito interessante, porque eu falo muito isso, tanto para aluno, quanto quando eu faço palestra em aberta, né? Mas é difícil explicar essa questão do mindset, né? Enquanto a pessoa não começa a estudar, fica meio estranho. Eu sei que tem pessoas que escutam, bobagem, eu consigo fazer isso, né? Mas, enfim, Sim. depois que você se joga, você começa a ver, né, esses pequenos detalhes, a importância da pesquisa, tudo mais. Muito bom. Tiago, você tocou num outro Sim. ponto, que foi o fato de 9 meses. Eu gravei bem ali o tempo que você falou, de estudo. O que me parece super razoável, né? É um timing que, se eu for pegar a estatística dos alunos, é bem natural, né? Eu já falei também, tem alunos que conseguiram com 7 meses, algum um ano. Então, você está no range bem natural ali da maioria dos alunos. Mas a gente tem visto hoje algumas pessoas meio ansiosas, que querem entrar na área, e às vezes a gente recebe até e-mail, tá? Eu quero entrar, eu consigo estudar em um mês, e mês que vem eu já estou contratado, e tudo mais, e a gente explica que não é assim, que tem que ter paciência, que é muito estudo, vai ter que ler livro, vai ter que... Enfim, tudo que você falou. A minha pergunta para você é, como é que foi a sua rotina de estudos ao longo desses 9 meses para, você se manter calmo, seguindo com os estudos, sabendo que você estava naquele caminho certo, digamos assim. E dois, se você tinha, não sei, algum processo de horas por dia ou por semana, enfim, como é que você fazia isso? Sim, na verdade, o que eu determinei para mim? Que todo dia de noite eu ia dedicar para os estudos, Tá. né? Então, por exemplo, eu peguei alguns cursos da Udemy, principalmente da Mid, né? Eu foquei bastante no Mid. Eu determinei que eu iria estudar 1 hora do Mid por dia e mais meia hora dos outros cursos, né? Uhum. E todo dia eu fazia assim, sem pegar e pressionar tanto de, vou ficar até 2, 3 horas da manhã estudando, porque aí acaba sobrecarregando e você não consegue produzir da melhor forma, né? É verdade. Mas eu criei uma rotina de estudo de 1 hora e meia por dia, né? Focado em 1 hora no Mid e meia hora em outras coisas, né? Na IDF principalmente. Então, acabou que eu criei uma rotina e hoje é um hábito. Hoje eu continuo fazendo a mesma coisa. Muito bom. E demorou para virar um hábito? Teve algum processo que você fez que te ajudou a seguir até virar um hábito? Sim, demorou. Demorou quase 1 mês e meio para eu Uhum. pegar e parar de me forçar, porque eu ia basicamente forçado. Às vezes eu terminava o meu expediente, chegava em casa, olhava o computador e falava, não, hoje não. Só que eu falar, não, eu quero isso. E, na verdade, o que me motivou, né, foi de pensar, cara, eu estou num lugar que eu não quero estar. Em geral mesmo, no mercado. Né? Então eu falei, cara, Sim. eu preciso disso, né? E daí eu usei bastante Pomodoro. Pomodoro me ajudou muito, né? E também usei muito Trello. Trello me ajudou Uhum. muito a estruturar os estudos. Eu quebrava os módulos por card no Trello. E querendo ou não, quando você arrasta para a área de dano, né? Aí você fala, caramba, terminei Dá um mais um, que sentimento bom, legal. né? Dá aquela satisfação, sabe? Então eu acho Legal. que foi caminhando. Muito bom. E teve algum momento que você sentiu, agora eu estou pronto para procurar vagas, para aplicar, que você falou que, né, 3 meses depois você entrou numa startup, mas teve esse prazo maior até entrar numa empresa de fato maior, né, que você já vai contar. Mas teve algum momento que você sentiu, estou pronto ou não? O tempo todo você estava de olho no mercado? Como é que foi isso para você? Eu sempre estive de olho no mercado, né? Sempre LinkedIn, peguei, eu dei um tapa, aprendi muito LinkedIn na época, como que os recrutadores buscavam o LinkedIn, né? Eu sempre estive de olho, mas eu não estava aplicando, porque eu sabia que eu não estava preparado. Tá. Quando eu fiz o trabalho da Nespresso, que agora não é mais Nespresso, né? Do nível 0, se eu não me engano, Uhum. eu falei, poxa, talvez eu entenda alguma coisa. E daí eu resolvi fazer na época, né, eu praticava esporte num time de futebol americano na Ponte Preta, né, que é um time daqui da cidade de Campinas. Eu tinha muita proximidade com a diretoria, né. Então, eu Uhum. acabei criando um protótipo só de UI, né, visando a usabilidade mais focada em UI, de conceito mesmo, né. Daí eu peguei, postei em Goodiense e tal, e tive alguns feedbacks, tanto
positivos quanto a melhoria, né? E daí eu atendi, foi o momento que eu falei, agora eu tô pronto, porque eu não entendi o feedback como uma crítica, de tipo, nossa, tá muito ruim. Eu entendi que o feedback era para eu melhorar o trabalho, porque realmente não estava bom, né? Interessante. Então, eu falei, talvez esteja na hora de começar a aplicar, né? Porque eu superei o que os diretores de arte mais temem, né? A crítica. Olha só. Então, a partir desse momento, né, eu acabei realmente começando a aplicar e daí eu tive a oportunidade de trabalhar na startup durante 9 meses, né? E foi bem legal, foi bem divertido, porque lá, como não era era uma empresa de dados, é uma empresa de dados, né? Então ela não tem o feeling do design. Então eu consegui implementar o design, mostrar o quanto o design é importante lá, né? Tanto que Uhum. eu falei até para um desenvolvedor, né? Eu falei, cara, eu tô saindo, né? No meu último dia, eu tô saindo. Eu vou ficar muito triste se não contratar nunca mais um designer, porque significa que eu, né, não fui relevante para a empresa, ou o design realmente não é relevante para a empresa. O ponto positivo é que tem mais de um designer lá. Legal. Então, foi bem legal. Eles entenderam que sim, o UX UI, né, ele é bem relevante para as empresas em diversos assuntos, não somente para criar um produto, por exemplo. Não, maravilhoso que você caiu num desafio, né? Porque qualquer startup sempre é um desafio, né? É bem diferente trabalhar numa startup. E você conseguiu evangelizar design. E eu entendo seu ponto. Trabalhar com um produto de dados, você realmente tem que desapegar desse seu lado de diretor de arte para focar em produto mesmo, que é muito técnico, né? Então acho que isso deve ter te ajudado bastante. Mas, Thiago, Sim. partindo agora para uma etapa final, queria falar um pouco da empresa que você está agora. Você entrou num momento aí meio delicado, né? Se eu não me engano, foi um pouco É, antes de começar essa questão de quarentena e tudo mais. Mas, primeiro, a minha pergunta é como é que foi o processo de entrevista? Como é que, enfim, quais desafios legal. você encontrou? Como é que foi esse processo? E se você puder contar um pouquinho também da empresa que você está agora. Sim, claro. Bom, eu estou trabalhando na CIT, né? Uma empresa bem grande aqui no Brasil e ela é global também, né? Ela tem base nos Estados Unidos, na Europa, uma grande base no Japão, né? Tanto que a gente segue algumas metodologias japonesas na empresa, é bem legal. A empresa ela tem o feeling de design, então isso é muito bom. Ela tem já aquela maturidade para você poder discutir ritos de design durante o seu expediente, né? E propor soluções não só para o seu contrato, mas também para a própria empresa, né? O processo seletivo foi bem legal, né? Porque eles utilizaram a metodologia deles, né? De fazer uma entrevista no início, tentar te conhecer e você também conhecer a empresa, né? Porque, pelo que eu sinto, muitas vezes as vagas querem que você vá lá e não tem uma grande explicação sobre a empresa, o que você vai fazer, né? Claro, muitas vezes não pode ser revelado, mas é bom para o candidato também saber, né? Do que Sim, se com trata. certeza. E acabar que foi muito legal porque eu fiz um case, né? E esse case era para vaga, eu sou product designer, então foi para vaga de product design. E durante todo o case, né? Eu só trabalhei basicamente com pesquisa. Eu, Legal. eu tive 5 dias, né? Para trabalhar nesse case. Então, 3 ou 5 dias eu trabalhei em cima da pesquisa. E foi até legal, porque quando eu apresentei, né, eu gosto muito de abordar a acessibilidade. Eu acho que é algo que a gente tem que Bacana. abordar. Eu acho que, na verdade, tem que ser natural o designer abordar acessibilidade, né, e aprender sobre. E a CT é uma empresa muito inclusiva, em todos os sentidos. E quando eu apresentei acessibilidade, obviamente eu apresentei uma própria persona, porque eu não tinha dados para criar uma persona com acessibilidade. Uhum. E eu fui muito elogiado, e no próprio processo seletivo eu também recebi críticas. Isso que é o mais legal. Porque às vezes, não, eu achei muito legal o seu trabalho, beleza, a gente vai te chamar. Mas não, no próprio processo seletivo eu recebi críticas. Isso foi bem legal, porque você começa a entender que, olha, não é porque você está de candidato, numa empresa que a empresa não vai te poupar, né, de críticas, porque
ela também quer te fazer crescer, né? Sim. Não O importa feedback é se você necessário. não importa se você vai trabalhar nela ou não. Felizmente, né? Depois de 2 semanas eu acabei sendo convidado para trabalhar na CT. Então, em um momento super delicado, trabalhei 2 semanas. Essas 2 semanas foram basicamente trabalho dentro do cliente, né? E daí acabou que entrou essa questão da quarentena e a gente começou a trabalhar remotamente, né? Uhum. E eu vou te falar uma coisa, não mudou absolutamente nada, só o local de Olha trabalho. só. Caramba. Porque o time é muito maduro, o time design, nós somos 4 designers, né? Em 4 no seu quarto. A gente trabalha em 4 esteiras, então cada designer tem sua esteira, cada designer tem os seus desenvolvedores, o seu squad lead, o seu PO, né? E o legal é que a gente tem todo o acompanhamento de carreira dentro da empresa. Então, a gente não fica com aquela sensação de, putz, será que eu vou ser demitido? Não acontece isso, né? Isso faz Bacana. com que você possa se expressar, né? Tanto com o cliente, da sua versão cliente, né? Quanto com seus próprios colegas de trabalho, né? E o dia a dia é muito refletido assim, sabe? Quando a gente está trabalhando, quando a gente apresenta uma feature nova, né? A gente está desenvolvendo um app, apresenta uma feature nova, a gente tem muito a possibilidade de falar, olha, a gente está fazendo isso, mas a gente precisa de um teste de usabilidade. E falar, tudo Bacana. bem, eu acho ótimo fazer um teste de usabilidade. Ou, por exemplo, a gente está desenvolvendo, focando muito em acessibilidade, né? Putz, a gente precisa de uma pessoa não vidente para testar. E daí a gente faz teste de guerrilha dentro da empresa, etc. Né? O processo de design, ele é muito bem estruturado, né? Então, como eu disse, a gente tem vários ciclos de design durante a semana, e isso faz você crescer cada vez mais, tá? E ainda mais, o mais legal, né, é a troca de designers, né, entre as GUs, né, porque tem diversas GUs dentro da empresa. Isso faz te crescer mais, faz você crescer mais, né, na profissão. Maravilhoso, Thiago. Na verdade, assim, escutando você me contar isso, me faz refletir, então, que você alcançou o que você queria lá no início, né? Que era migrar de área, cair numa empresa bacana, então você tem estrutura de carreira, tem colegas aí muito bons e tal. Legal. Cara, me surgiu uma pergunta a mais, antes da gente partir para o Claro, encerramento. Você já trabalhou remoto antes? Ou é a primeira vez? Já trabalhei remoto, mas não dessa forma. Antes de ficar realmente com um freela na Irlanda, eu estava trabalhando remoto para a agência que eu estava trabalhando no Brasil, né? Entendi. Mas não era dessa mesma forma, né? Porque a agência, como ela era uma agência pequena, né? A gente conseguia trocar informações com tranquilidade. Esse período remoto, eu tenho diversas pessoas para conversar, não só os designers, eu converso com desenvolvedores iOS, Android, eu converso com o pessoal de Analytics, né? Eu converso com o próprio cliente. Então, acaba que a gente tem que se adaptar, né? E eu vou te dizer que o remoto é muito bom para algumas coisas, né? Pelo conforto, etc. Ele também é muito ruim para algumas coisas, que você tem que desligar a chave, né? De saber a hora que é para trabalhar e a hora que não é, né? Então, eu trabalhei remoto, mas não dessa maneira que está sendo agora. Eu tinha liberdade de sair, etc. E trabalhar remoto, cara, eu vou te dizer que na empresa que eu tô, é muito tranquilo. Eu não posso falar nada, assim. Sendo super tranquilo e você se sente até mais valorizado, às vezes, né? Do que você está trabalhando presencialmente. É bem Muito bacana. bom. Cara, maravilha. Parabéns aí por toda a sua trajetória. Bem legal, né, ver e mais uma vez obrigado aí pelo seu tempo de contar isso aqui no YouTube para que várias pessoas possam ver que é possível, requer muito estudo, como você mesmo falou, vai ter que ler muito, assistir muita aula, fazer na prática, também não adianta só a teoria, tem que somar os dois. Sim. Mas que o retorno vem, né? Com paciência, o retorno vem. Sim. Thiago, uma pergunta para a gente fechar. Qual foi o seu maior aprendizado nesse tempo? O que você diria que talvez fez a diferença ou te ajudou a alcançar esse seu objetivo? Pode ser 1, 2, enfim, mas o que você diria que foi o ponto principal assim, para você? O ponto principal foi, primeiro, não desistir, né? Porque eu acho que a paciência em primeiro lugar. Como você disse, muitas pessoas acham que vão começar
a desenhar a interface e no dia seguinte vão estar empregadas, né? Eu tive que desenvolver uma paciência e entender que o processo, ele demora, né? Você não sai do dia para a noite e já começa por exemplo, o programador não sai do dia para a noite e começa a desenvolver, né? Bom. Então, a gente também tem isso. A gente tem que ter uma curva de aprendizado, só que aí você vai ditar se a sua curva de aprendizado vai ser mais alta, Sim. né? Ou não, se vai ser mais lenta. Mas eu acho que a paciência foi o diferencial. E quando eu lembro até hoje, eu estava muito ansioso numa época, eu ainda não tinha entrado no CT, e o Rodrigo Lemes colocou um vídeo no Design Team falando sobre paciência. E foi aquele momento que eu falei, preciso de paciência. Não vai cair do céu. Muito bom. Eu concordo muito. Cara. Não é à toa também que o Rodrigo está com a gente aí como mentor. Né? E eu vivo falando sobre essa questão de paciência. Até o último update das aulas, teve um aluno que falou, cara, acho que só no nível 0 eu escutei você falar paciência mais 6 vezes. Pois é, para você ver a importância. Legal. Sim, é muito bom. Importante. Só um complemento, Thiago, para quem está nos escutando, ao longo desses anos, não só dando aula, mas no mercado, eu pude ver que assim, é possível você entrar com essa ansiedade meio... Ansiedade louca, acho que eu vou usar essa palavra, não tem problema. Né? Então a pessoa estuda só um pouco ali de Visual UI, monta o portfólio meio mais ou menos e consegue emprego em 2, 3 meses. É possível, eu vi isso repetidamente. O ponto tem chance de não ser o emprego que você quer. Porque vai ser nessas empresas que você comentou que só pedem coisa, não tem ali um processo de carreira, não tem estrutura de design, não faz pesquisa, não faz nada disso. Né? E aí a pessoa se pergunta, por que eu caí aqui? Ora bolas. Porque você não fez, digamos que o dever de casa, que é estudar o suficiente para cair nas boas empresas. Né? Exatamente. E às vezes, como eu tive uma professora que falou, design também é repetição. Não é só entender o usuário, não é só pegar e criar interfaces bonitas. Repetição, né? E se você, por exemplo, eu não tenho um trabalho agora, eu não consigo entrar no mercado, nada impede você pegar e refazer os seus próprios trabalhos do MID, ou você pode pegar e desenvolver um side project, né? Eu acho que a repetição é muito importante e também tira um pouco dessa ansiedade. Porque muitas vezes a ansiedade de entrar no mercado, né? Ela cara, será que eu não sou bom o suficiente para entrar no mercado? Né? Pelo menos comigo foi assim. E desenvolver side projects, né? Me ajudou muito. Tanto para criar um portfólio, obviamente, quanto para falar, legal, eu sei fazer isso, eu só não estou tendo oportunidade agora. Mas eu sei fazer isso. E se você pensar, não é tanto tempo assim, né, Thiago? Porque assim, você falou que 3 meses você meio que, digamos que botou o pezinho na água. Você teve sua primeira oportunidade. 9 meses você já está numa empresa maravilhosa aí no Brasil. Isso eu particularmente considero rápido. Eu falo isso para vários alunos. Quando a gente olha para trás, eu acho que o pessoal concorda. Durante o processo é mais difícil, né? Mas se a gente for pensar medicina, direito, quanto que as pessoas não estudam para chegar em algum ponto bacana? Lógico que você tem todo um histórico aí de direção de arte, mas se dedicou por 9 meses e caiu na CIT. Maravilhoso. Sim. Né? Sim. Thiago, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo. Sucesso aí na empresa. Continue estudando, claro, ainda tem muita coisa pela frente para estudar. Né? E a gente se vê aí nas nossas aulas internas, a gente se vê aí, né, em todo o material aí que a gente vem desenvolvendo. Obrigadão, Thiago. Legal. Eu que agradeço, Felipe. Muito obrigado por tudo, pelos ensinamentos, né? Por todo esse projeto que você criou, né? Eu vi você desde o início já ali no Zero to Hero e agora também, né? O MID, né? Anunciando o primeiro MID. Então, parabéns pelo projeto. Você está com mentores sensacionais. Eu tive contato com alguns, o Rodrigo, o Daniel. Muito legal. E parabéns mesmo pelo projeto e obrigado aí pelo seu tempo. Muito bom, cara, dá uma alegria tremenda, né? Isso começou lá em 2015, na época estava com Chocolate Design ainda, e aí, enfim, ideias de curso online. Né? De fato, é muito legal ver as empresas que vocês, alunos, estão chegando, ver o grupo de mentores, né, que a Ela tem hoje. Mas tem coisa pra caramba pra gente fazer pela frente ainda. Espero que sim.
Com certeza. A gente está trabalhando duro aqui no monte de novidades, você vai ver algumas em breve. Legal. Gente, brigadão para quem está aqui assistindo mais essa entrevista no YouTube. Como eu sempre falo, a gente vai devagarinho soltando aqui. Né? Ainda temos uma lista de próximos alunos para entrevistar. Parece que a gente nunca consegue acabar. Quando acho que está acabando, tem mais alunos sendo empregados, o que é maravilhoso. Então, se você quer ver mais entrevista, lembra de assinar o canal. Já deixa o seu like aqui também. Se você tem algum amigo que é da área de design, que está desmotivado porque, sei lá, design gráfico não gosta, envie esse vídeo para ele ou ela assistir. Tá? E a gente também está sempre fazendo palestras, muitas delas live, aqui no YouTube, material gratuito com os mentores. Então, acompanha aqui o canal. Tá certo? Um grande abraço e a gente se vê aí nos próximos vídeos e próximas lives. Tchau, tchau.